Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Corações e Mentes, o programa do Núcleo de Psiquiatria do CIMERS, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que promove reflexões sobre a saúde mental. E hoje vamos falar sobre um tema essencial e cada vez mais urgente, que é a saúde emocional dos estudantes de medicina. Para conversar conosco, recebemos Catarina Corsi, diretora do Núcleo Acadêmico do CIMERS e presidente do diretório acadêmico da UBRA, porque aqui a gente usa que nem os franceses, aqui não tem esse. Né? Quem foi rei sempre será majestade. Então, Catarina, é um prazer muito grande te receber aqui. Nós que participamos junto com o núcleo acadêmico do CIMERS na campanha do Setembro Amarelo do ano passado, e também eu tive a honra de ser convidado por ti e a tua diretoria para participar da Semana Acadêmica da Medicina da UBRA. Então, Catarina, tu que acompanha essa realidade, tu está ali junto com teus colegas, os estudantes de medicina, e diretamente em estratégias de acolhimento e de prevenção, além de ser bem-vinda, que a gente tem o prazer de te receber, gostaria que tu falasse qual é o teu sentimento sobre esse tipo de situação. Então, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, doutor Nogueira. É uma honra estar aqui presente. Eu acho que a saúde mental hoje, aqui com os estudantes de medicina, pelo que eu percebo na faculdade, como diretora aqui do núcleo acadêmico também, ela está sendo muito mais debatida hoje, mais abertamente, assim. Na faculdade a gente tem mais palestras, tem mais ações em prol da saúde mental. Aqui dentro do CIMERS eu vejo mais essas ações acontecendo também. Então hoje acho que esse debate ele está maior. A gente sabe que os estudantes de medicina, quando comparados a outros cursos, muitas vezes têm muito mais sintomas ansiosos, pela carga horária, pela pressão que a gente tem no curso. É um curso que ele é integral, né? Então a gente acaba ficando às vezes mais tempo na faculdade, no hospital, do que em casa. Então isso acaba gerando uma pressão muito maior. Mas hoje eu sinto que a gente debate muito mais sobre, inclusive nós ali em pequeno grupo, nas conversas de corredor, enfim, isso é muito mais debatido hoje. Pois é, eu como preceptor que fui de saúde mental da Faculdade de Medicina da UBRA, trabalhando não só no ambulatório e na internação lá do Hospital Universitário, e também nos CAPs, que nós recebíamos os alunos, nós notamos assim que os estudantes aparentam um uso muito grande de medicações, e tem uma pesquisa que foi feita por uma colega nossa, porque agora já é médica, e que ela participou lá com os estudantes da própria UBRA, que eu não sei se tu tivesse acesso a essa pesquisa. Não sei, acho que não. Então era uma pesquisa que se tratava de uma outra doença, mas no meio do questionário colocaram-se as questões de saúde mental, e era para os estudantes. Então apareceu assim, uma incidência muito alta de problemas, de patologias, e assim, pacientes com diagnósticos claros. E outro fato também, que não só na faculdade da UBRA, mas também houve na faculdade da UBRA, nas outras faculdades de medicina do Rio Grande do Sul, e não só no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, vários suicídios. Sim. Eu concordo com o senhor, tem muito esse uso hoje de medicamento. Agora, ali no final do ano, um relato pessoal mesmo,
fui no banheiro na minha faculdade, estava dentro da cabine, entraram outras meninas no banheiro e estava em época de provas, começaram a falar como elas estavam se sentindo ansiosas. E começaram a comentar, eu uso tal medicamento, eu uso tal, já usei esse, a minha dose é tanto. Como se estivesse falando da roupa que estava usando, né? E é um medicamento controlado, que vem sobre prescrição médica. Então, a gente vê, sim, esse uso. Às vezes, por mais que tenha o diagnóstico, nem sempre é um uso correto, né? Porque acabam tomando para estudar, para achar que fica mais concentrado sem necessariamente precisar, acaba usando doses que não são as corretas. Então, a gente vê isso ali no meio. E o índice de suicídio também, infelizmente, ele ocorre. A gente teve ano passado um caso na UBRA. Foi um caso bem triste, assim, estudante do início do curso, porque a gente pensa, no início a pessoa está tão animada que talvez não fique, né, com os sintomas depressivos ou sintomas ansiosos, mas não, isso acontece também, até pelo próprio baque, talvez de não saber lidar com a responsabilidade de estar na faculdade, que é diferente de um cursinho ou de um ensino médio. Só que às vezes saem coisas muito legais de uma coisa muito ruim, né? Nesse caso ali do menino que acabou cometendo suicídio na nossa faculdade, os amigos se sentiram muito comovidos. Então, eles buscaram o centro acadêmico e a instituição, claro, que deu todo o suporte, e criaram uma rede de acolhimento aos acadêmicos. Então, a gente criou o REAME, que é a Rede Emanuel de Afeto, Medicina e Escuta. Por enquanto, só existe na UBRA, mas a gente queria ampliar. Que a gente recebe os acadêmicos, tipo, que não estão se sentindo bem, que estão com algum sintoma, alguma questão, e encaminha. Toda a faculdade, ela precisa ter locais de atendimento a essas questões de saúde mental. Então, a gente encaminha esses estudantes para esse local na UBRA e dá todo o suporte, apoio. A gente faz palestras também sobre saúde mental. Quem é que atende lá no Emanuel, porque era o nome do... Era o nome do menino, isso. E quem é que... Eles são atendidos por quem? Por psicólogos. Psicólogo. A gente tem o professor psiquiatra que nos dá apoio, mas ele não faz o atendimento ainda. Por enquanto é só psicólogos. E esse problema também ocorreu ano passado, não sei se tu lembra, na Fundação Federal de Ciências da Saúde, aqui de Porto Alegre, na URGS, na Federal de Pelotas, não foi? Uhum. E teve 2 casos, teve um também na FURG, que é ali em Rio Grande, né? Então, a gente se preocupa com isso e começa a entender o seguinte, que a medicina, primeiro que é o curso mais extenso, que o aluno fica mais tempo, né? Então, deveria se criar um vínculo. Uhum. Tá, outro fato, o aumento das vagas, né? Então, agora tem classes, né? Com mais de 100 alunos, né? Agora mesmo, semana passada, foram distribuídas mais 107 vagas entre todas as faculdades particulares do Rio Grande do Sul, sem contar 100 vagas da Faculdade de Medicina do Hospital Moinhos de Vento, né? Então, o que ocorre? Aquela coisa glamurosa que tu pensar assim, eu vou me formar em medicina. E até não sei se tu viu que saiu aí no final do ano, que em 1989 ou 99, o presente de Natal que os médicos davam para suas esposas e tal, era um carro, um baita de um carro, 0 quilômetro. E agora, não sei se era um carro assim, acho que nem carro popular está dando. Pois é. Né? Então, quer dizer, aquele glamour daquela profissão que tu vai ganhar muito, que tu vai ter tudo do bom e do melhor, o que ocorre? Muitas vezes o aluno sai da faculdade devendo, então ele tem que pagar aquela dívida. Então, o que ele faz? Ele vira diarista. Né? Então, eu estava vendo essa semana ainda, me telefonar. Tu não quer trabalhar aqui conosco e tal? Aonde? Em Guaíba. Tá, mas como é que é? 2 dias por semana. Tá, eu digo, não quero.
Eu acabei de me demitir até do hospital lá da Ubra, Sim. que eu trabalhei lá desde 2011. Foi isso. Porque já estou, né, na minha situação. Mas o que a gurizada faz? Aí você pega 2 dias em Guaíba, 1 dia em Parobé, outro dia em Dois Irmãos. Então, cada dia num lugar. Para ter, assim, eu estava vendo uma entrevista de um médico velho. Antigamente, um médico era contratado para ganhar 20 mil, 30 mil, 40 mil. Hoje é no máximo 12. Uhum. Aí ele tem que fazer plantão. Aí ele quer ter um carro. Às vezes, esse tempo eu trabalhava num lugar e vi um menino recém-formado com uma Mercedes. Claro que era usada. Eu digo, mas, poxa, uma Mercedes, né? Como é que é para manter o IPVA da Mercedes? Sim. Né? E ainda diz, comprei uma cobertura. Aonde? Num lugar bom. Eu digo, então tu trabalha noite e dia. Então o que acontece? Eles trabalham noite e dia. Sim, e a gente vê, tanto nos recém-formados quanto nos acadêmicos, que um dos principais causas ali de ansiedade, de medo, é o medo do futuro, que eles não sabem o que vai acontecer. Por exemplo, eu tenho um financiamento que eu preciso pagar. Bem, então não vai conseguir entrar na residência de primeira, porque na residência tu não vai ganhar o suficiente para se sustentar e pagar o financiamento. Então aí já vai um problema. Aí quem consegue, tem ajuda dos pais, enfim, não tem o financiamento e consegue entrar na residência de primeiro. Será que eu vou passar? Aí a prova está cada vez mais concorrida, porque tem cada vez mais médicos, cada vez mais vagas, cada vez menos não, mas não aumenta a vaga de residência e aumenta a vaga de quem está entrando. Então, não é proporcional, ou seja, a concorrência da residência cada vez aumenta mais. E para tu ser cada vez mais qualificado, tu é obrigado a fazer uma residência, deve fazer. E daí tu fica com aquilo de, eu preciso ter um currículo nota 10, preciso fazer ação voluntária, preciso entrar no centro acadêmico, preciso fazer parte do núcleo acadêmico, eu preciso fazer pesquisa. Preciso fazer voluntariado, preciso fazer conta voluntariado. ponto no desempate para a residência. Sim. Só para te ter uma ideia, como houve esse aumento de faculdades de medicina, né? O Brasil hoje tem mais faculdades de medicina do que a China. Só tem menos que a Índia, mas só que a Índia tem uma população de bilhões e nós temos 200. Em porcentagem, eu acho que a gente ganha. Sim! Então, tu vê o seguinte, aqui, só agora aumentou, como a gente falou, 207 vagas. Então, presta bem atenção. Nós tínhamos, em média, entre todos os médicos brasileiros, somente 25% que não tinham residência. Até o ano retrasado. Né? Agora, hoje, já são 40%. Mas por tudo isso que tu acabou de argumentar. E tu argumentou corretamente, claramente. Então, o que te espera é isso. E a minha neta, que entrou agora na Faculdade de Medicina da Católica, ainda vai ser pior. E outra notícia que eu vou te dar. Hoje eu estou perverso. Em 2030 é amanhã, quando tu estiver te formando, vai ter mais médico do que enfermeiro. Sim. E isso, como é que repercute para ti, que te cobra, que tu tem que ser perfeita, que tu tem que ter uma estrutura emocional inabalável? E aí, como é que fica? É difícil, porque a gente pensa, converso às vezes com meus colegas, que os amigos na faculdade de medicina é quem tu vê todos os dias, né? Tu acaba se mudando para estudar e tu não tá com teus pais, então tu tá com os teus amigos. A gente debate muito sobre isso, sobre residência, sobre futuro, que vai ter cada vez mais médicos. Mas eu não tinha parado para pensar, por exemplo, que ia ter mais médicos do que enfermeiros. Eu vou me formar em 2028. Então, vai ter mais... Ainda vai ter 2 anos para te colocar. 2 anos, talvez eu não tenha nem acabado minha residência ainda, né? Se tu entrar, né? Porque se eu entrar de primeira. O que tu falou, a tua disputa, eu passei por isso que tu falou, eu senti na pele essa experiência. Eu trabalhava em vários lugares, eu fazia tudo isso que eu estou falando aí.
Só que naquela época tu trabalhava assim, a semana inteira num lugar de manhã, a semana inteira de tarde no outro, e às vezes um plantão no outro. Mas Sim. tu tinha uma relação, tu era ligada ao serviço. Hoje não. Então tu vê assim, pessoas que tu nunca viu, e nós estamos vendo um outro fato, principalmente lá dentro do hospital universitário, de gente que tu nunca viu. Aí tu pergunta, mas quem tu é? Ah, eu sou de Rondônia. Eu me formei agora no Acre. Ah, tu te formou agora e já te botaram aqui de responsável técnico e de Sim. preceptor. Tá vendo gente de fora, né? Gente de fora e diante desse caos. E um problema que tenho certeza que vou enfrentar, minha irmã acabou de se formar e enfrentou, eu vou trabalhar e eu não sei se vão me pagar depois. Aí eu vou fazer o meu plantão, aí eu tenho uma conta para pagar. Sou residente, fiz um plantão extra, que é o que minha irmã faz, que para pagar a minha conta. Não consigo pagar, porque não me pagam o meu plantão. Tipo, isso é uma coisa que... E o médico não pode dizer, eu não vou atender o paciente. Isso é um absurdo. Não pode. É. Não, e nós temos isso, claro, a gente jamais é incapaz de deixar. Não, e outro problema, tu trabalha, além de não receber, sem as condições adequadas. Sim. Sem os insumos. Sim. Entende? Então, assim, quando tu tem todos os insumos, aí é tranquilo. Né? Então, às vezes tem um paciente lá que tem que fazer uma cirurgia, vamos dizer assim, simples. Mas fica um mês internado esperando a cirurgia porque não tem anestesista. Aí quando vê, precisa de outra cirurgia por não, alguma coisa que pegou no hospital. Antes. Pois é. Não, e, por exemplo, marca-passo. Uhum. Que é uma coisa comum, simples hoje. Aí fica lá a hemodinâmica, né? Então, quer dizer, o ensino, a qualidade do ensino também já baixa. Né? Então, nós estamos entrando numa época, e isso gera o que gera entre os profissionais? Gera uma frustração e abalo emocional, né? Tá, mas então vamos falar em termos de patologia, porque isso é concreto. Quais são as patologias que tu vê mais nos teus colegas? Depressão e ansiedade hoje. Exatamente. E mais, não tem novidade nenhuma, porque essas duas patologias são as patologias que mais cresceram no Brasil. O Brasil é o país que tem mais ansiedade no mundo, quer dizer, da população em geral. E os médicos, o pessoal acha que médico é diferente. Nós não somos diferentes. Nós somos iguais. Nós sofremos iguais. Então é isso que tu falou. Então a gente não recebe. Aí o teu cartão se vai. E aí quando tu recebe, às vezes mal dá para pagar o juro do cartão. Sim. Daí entra num looping, né? Se sente depressivo, se sente ansioso, não vai conseguir trabalhar direito, porque o médico, para estar bem, para cuidar de outra pessoa, tem que estar bem consigo mesmo, né? E daí não busca ajuda. Muitos acadêmicos, isso mais na área acadêmica, né? Daí eu não sei dizer tanto enquanto médico, mas eu vejo muitos... ali depois que aconteceu aquele fato na UBRA, como eu era presidente do centro acadêmico, o pessoal acabou me chamando para contar os seus relatos. E eu fiquei um pouco assustada, assim, porque eu não... Entre a minha turma ali, o pessoal se dá muito bem, enfim, não tem tantos problemas, mas eu percebi como tinha problema. As turmas eram tão grandes, que nem o doutor falou, que eles não se conheciam e eles começavam a fazer coisas de escola. Tipo, bullying de escola começou a acontecer dentro da faculdade. E isso começou a afetar o desempenho dos alunos ali, que eles não se sentiam bem ali dentro. Não, e teve um outro problema. Aqui na URGS, com esse negócio das cotas, antigamente aqui em Porto Alegre, o pessoal que entrava aqui era o pessoal de Porto Alegre mesmo, ou no máximo das cidades aqui da volta. Aí começaram a vir o pessoal de Santa Catarina, do Paraná, São Paulo. Atualmente, por causa das cotas, entrou um índio na URGS. Isolaram o coitado do índio. Sim. E acabou que o índio parece que tentou se matar, ou se matou. Entendeu? Porque ele era totalmente... Ninguém
não incluíram ele na equipe. Lá em Pelotas, na Federal de Pelotas, aconteceu isso também. Vinha gente do Amazonas, aí não conhecia ninguém na cidade. As comidas diferentes, o frio. Aí o grande problema era nas férias, que eles não tinham dinheiro para voltar. Sim. Entende? No Natal, até que um dia, no Natal, primeiro do ano, a gente resolveu fazer uma mobilização lá, o diretório acadêmico também, que inclusive eu fui presidente, para convidar esses alunos para participarem com as famílias. Sim. Ou aonde eles moravam, ali reuniam, né? Sim. Entendeu? Então, o que a gente vê? Esse trabalho de vocês, que vocês fizeram, essa rede, é maravilhoso. Agora, nós fomos em todas as faculdades de medicina, todas, sem exceção. A única que montou um serviço adequado foi a PUC. Então, lá tem um serviço que é um modelo. E esse trabalho de vocês, eu creio que o núcleo de acadêmicos do CIMES deveria divulgar aí nas outras faculdades, né, porque eu acho que é uma ideia... Sim, a gente já... Porque é um projeto muito novo, né? Então, a gente primeiro estruturou ali na faculdade, aí agora a gente quer, talvez, entrar em contato aqui com o próprio núcleo, né? Que acaba que eu faço uma ponte ali, né? Também entre a rede e o núcleo do CIMERS aqui, pra gente ver se não consegue expandir isso, porque a gente consegue ter A gente tem apoio também dos pais do menino, que nos auxiliam, então a gente quer fazer uma rede grande. E realmente o serviço da PUC eu já ouvi que consegue fazer um acolhimento melhor aos estudantes. E hoje a gente tem as novas diretrizes curriculares do curso de medicina, que é geral do Brasil, o MEC fez. E lançou ano passado, e o núcleo acadêmico, junto com o CIMERS, ele enviou algumas considerações de que a gente achava que deveria ter nas novas diretrizes curriculares. E muitas foram acatadas, isso foi algo muito bom. E uma das coisas que tem nas novas diretrizes é que toda faculdade, ela obrigatoriamente precisa ter um acolhimento de saúde mental acadêmico. Então, aquelas que não têm hoje, elas vão ser obrigadas a colocar. Elas têm um período que eu não vou me lembrar qual, para se adequar as novas diretrizes, mas elas obrigatoriamente vão ter que ter esse local de acolhimento e de apoio que dê um atendimento de saúde mental para o acadêmico. Eu creio que o grande problema é o seguinte: a gente acha que por ser médico a gente tem que mostrar que é forte, que não é vulnerável, e então a gente tem vergonha de falar para os colegas, porque pode ser vítima mais ainda de bullying, né? E para os próprios, quando se forma, né? Então tem que ter essa jornada aí tripla aí, e aí como é que aguenta isso? Só com estimulantes e às vezes outras drogas, né? Então outro problema muito grande que se vê com esse troço, que o pessoal vai trabalhando de cidade em cidade, muito acidente. Sim. Acidente automobilístico. E gera também uma outra doença que chamou a atenção de todos nós. E a gente achou que só gerava entre os médicos formados, mas também está gerando entre os alunos, que é a síndrome do quê? Burnout. Isso, então eu quero que tu fale sobre isso. Sim, a gente tem um estresse muito grande na faculdade. E esse estresse, eu arrisco dizer que ele começa antes, até no cursinho. Porque eu pensava assim, eu sei que eu estava errada, mas eu pensava, eu estou estudando para minha vida começar quando eu entrar na faculdade. Então, a minha vida ainda não começou, vai ser boa quando eu estiver na faculdade. Então, tu acaba criando uma expectativa que às vezes ela quebra, porque tu entra na faculdade, tu às vezes não sabe como estudar, tu não consegue conciliar tudo. Tem professores que obviamente cobram mais do que outros e tem alguns que são mais carrascos, que a gente diz, né? E todo mundo vai passar por isso. E tu acaba gerando um estresse, uma pressão muito grande. E tu começa a se comparar, começa a se estressar, e a carga horária vai cada semestre aumentando. Ela nunca diminui, ela só aumenta. Ainda mais no internato, né? Então, acaba gerando... Até li um estudo que mostrou que os acadêmicos do início do curso tinham mais sintomas de saúde mental, essas questões de ansiedade e burnout, do que os do final. Aí eu fiquei curiosa, porque eu pensei que era o contrário.
Pelo menos nesse estudo, né? Foi em Minas Gerais. E foi por causa do baque que eles tiveram ao entrar na faculdade, que eles não sabiam conciliar tudo, não sabiam estudar, porque tu não tá estudando mais para uma prova, né? Que nem no cursinho. Tu tá estudando para tua vida. Tu precisa saber aquilo e não esquecer na teoria. Então, isso gerou um estresse e burnout em muitos estudantes ali, desde o início do curso. E não só no final, no internato, que seria o período mais puxado ali, né? Na teoria. Pois é, eu também pensaria que nem tu. Eu também teria esse raciocínio, né? Mas só que eu acho que eles entram numa situação que muitas vezes eles querem desistir. Sim. E as famílias não deixam. Sim. Ah, mas eu investi tanto em ti, te paguei cursinho, eu sempre sonhei em tu ser médico, tu vai ser... tem também aquela história das famílias de médicos, né? Sim, no meu sim. caso, era eu e a minha prima, que era pediatra, a minha filha, que é gastro, e agora a minha neta, né? O meu neto, graças a Deus, que foi fazer agronomia. Então, esse já vai ser rico, porque vai fazer o agronegócio, né? E nós aqui vamos ficar nessa luta aí, que parece que é aquela coisa que a gente se entrega para uma profissão que a gente ama, né? Mas muitas famílias e jovens ainda acham que ser médico é sinônimo de ser muito rico ainda, né? Ainda tem essa idealização em algumas famílias, então acho que isso influencia de não deixar o filho fazer outra coisa ou querer muito que o filho seja médico, né? Não, e aí dificulta o pedido de ajuda, né? Sim. Então eu acho que a nossa campanha do Núcleo de Psiquiatria, do Núcleo Acadêmico, do CIMERS, peça ajuda. Sim, com Divida a sua dor, né? Vamos conversar. A gente não pode desistir e nem achar que não tem a vocação ali, porque a medicina tem tanta área que eu acho que tem para todo mundo se encontrar. Se não gosta de gente, tem também, porque dá para ser radiologista e patologista e ficar numa salinha trancado. Não, e agora também vamos parar para pensar. Tem uma nova medicina. Eu gostaria até que tu falasse sobre isso. Os hospitais inteligentes, né? Com inteligência artificial e também as cirurgias robóticas, quer dizer, então tem uma nova medicina. Sim. Como é que tu vê isso? Eu acho que isso vem para nos auxiliar, mas só vai auxiliar quem for atrás de aprender, né? Porque a cirurgia robótica ali, eu nunca vi uma cirurgia robótica, só por vídeos. Mas ela é algo muito especializado e em algumas técnicas ali é muito melhor para o paciente, então o paciente vai buscar um médico que saiba operar um robô, mas a gente tem que ir atrás de se especializar sobre. Então, eu acho que a inteligência artificial, todas as tecnologias que vão vir para a medicina, vão vir para nos auxiliar e auxiliar o paciente. Então, para facilitar ali tudo. Mas a gente tem que saber usar, né? Senão vai virar um problema. E ter acesso. Então, claro. Então, vamos fazer uma pergunta básica. Nós temos hospitais totalmente desequipados, sem o mínimo básico, né? Insumos básicos. Sim. E aí, que bonito, cirurgia robótica. Mas quais os hospitais que tem? São poucos. Os aparelhos também são poucos. Então, muitas vezes, tu quer operar, tu sabe operar, tu é especializado, mas tu não tem acesso nem ao aparelho e nem à sala. Nem te dão sala. Né? E o paciente muito menos, né? Porque ele tem que ter o dinheiro para pagar todas essas salas e equipamentos. Pois é, e tudo isso é custo. Então, quer dizer, tu vai ter que investir. Então, se tu tem um aparelho teu, aí tu tá... né? Mas quanto que custa isso? Quanto tu vai desembolsar para ter esse aparelho? E o pior, esse aparelho é moderno hoje. Sim. Ano que vem já tem um... Melhor ainda e muito mais caro, né? Então, o que nos espera? Pois é, eu acho que eu não sei responder essa. Eu te digo, estresse, ansiedade, depressão. Quer dizer, é isso que... É um ciclo, né? Parece que é vicioso. Então, se é isso que nos espera, o que nós temos que fazer? Se preparar
Pedindo ajuda, né? Exato. Então, assim, nós vamos para uma guerra. Numa guerra, o que tu espera? Sofrimento. Né? Então, tu tem que treinar, te capacitar e te sensibilizar. Então, eu te pergunto hoje, por que tu não desistiu ainda no 4º ano? E o que te sensibiliza? Acho que, na verdade, desde que eu entrei, eu gostei muito. Então, eu acho que eu gostei muito de todas as disciplinas. Eu demorei muito para escolher uma especialidade. Hoje também não tenho 100% de certeza, mas acho que estou quase decidindo. E eu tive muitos bons exemplos na minha faculdade. Então, eu tive professores que só faltou te pegar pela mão, sabe? Além de ser incríveis médicos, eles te estimulavam para tu ser a melhor que tu conseguia, para tu estudar muito, que tu ia conseguir, acho que ter um objetivo, ter um foco, ser uma pessoa organizada, assim, e gostar do que faz. Eu tô fazendo um estágio agora em janeiro de férias na cardiologia. E o preceptor falou ontem uma coisa que eu fiquei até feliz, assim, com o que ele falou. Eu conheci ele no estágio, mas ele falou, ele tirou férias hoje, 15 dias de férias. Aí ele falou assim, nossa, se meu dia tivesse mais horas, eu não ia querer tirar férias, porque eu gosto muito do que eu faço. E eu quero chegar nesse nível. Eu gosto muito do que eu faço hoje, mas eu quero daqui ter 50 anos e 70 e não querer parar de trabalhar por gostar do que eu faço. E eu gosto do que eu faço, sabe? Eu gosto de estudar, eu gosto do centro acadêmico, eu gosto de estar aqui no NAS. Então, eu acho que é isso que me motivou a sempre continuar, assim. Eu acho que isso que... Eu me sinto realizada na medicina. E se a pessoa ainda não está se sentindo, acho que o estudante que ainda não se sente é porque ele talvez não encontrou especialidade ou um objetivo tão claro ainda. Mas ele vai encontrar, porque em algum momento aparece. Eu acho que isso aí que tu está falando se resume a uma única palavra. Propósito. Sim. Qual é o teu propósito? Agora, por outro lado, tem uma antítese disso que tu falou. O que a gente tem notado entre alguns alunos e até entre residentes? Terminou o meu horário e o cara se manda. Entende? Às vezes, eu me lembro que eu ficava no hospital, vamos continuar, tem outra cirurgia, vamos fazer e tal. Não, eu tenho que ir para minha academia, para o meu pilates, eu tenho que ir para a minha massagem, não sei o quê. Alguns dizem que eles não estão errados, né? Porque senão também tu sobrecarrega, às vezes, é que a gente também precisa, né, de um certo relaxamento, né? E eu acho que a gente estava falando em inteligência artificial, né? Esses dias um professor, colega nosso, dizia assim, mas tem que ter inteligência emocional, né? E como é que a gente ensina isso? Porque isso acho que é o que falta nas nossas faculdades. Sim, eu acho que, e ainda mais que a gente entra, tipo, eu entrei com 18 anos ali, e hoje já eu tenho 21, eu não tenho uma inteligência emocional muito grande, não. E acho que os acadêmicos também não têm ainda. Mas isso eu acho que a gente vai... Eu não sei se ensina. Eu não acho que é algo que se ensine. Eu acho que a pessoa vai aprendendo com o passar do tempo, autoconhecimento. Se eu sei que esse é o meu limite de estudo, eu sei que às vezes quando vem conversar comigo, eu sempre digo, eu rendo mais de manhã, então eu acordo tal horário para estudar. Se tu rende mais de noite, não adianta tu fazer o que eu faço. Acho que isso também vai te deixar mais tranquilo em relação... Eu conheço colegas que trabalham, entram até alguns traumatos, cirurgiões, que começam a operar no bloco às 6 da manhã. Sim. 6 da manhã, né? Acho que é o ciclo circadiano deles, né? Eles começam a trabalhar nesse horário, ou às vezes também porque não tem sala. E tem alguns outros colegas, principalmente o pessoal da área da plástica, que trabalham 24 horas. Claro que são várias equipes, eles vão se trocando. Sim, sim. E esse pessoal da plástica, inclusive, eles fazem turismo profissional. Eles tiram férias em Singapura e Tailândia e operam lá.
Legal, eu não sabia disso. E ganha uma grana. Eu imagino. Ganha em dólar, euro. Imagino. E para os americanos e europeus é mais barato. Sim. Fazer lá e aí que tá. Nós temos ilhas de excelência. Isso é que nos chama a atenção. Por exemplo, a cirurgia plástica. É que a gente faz tanta cirurgia plástica. O Brasil é o segundo no mundo, né, em cirurgia plástica. Né? Então, quer dizer, é um mercado que também até certo ponto está, vamos dizer assim, já um tanto quanto exaurido, mas tem uma grande procura e espero que procure com profissionais adequados, qualificados, para não ocorrer essa fábrica de monstros que está ocorrendo aí também, que usam silicone industrial. E outra coisa também é isso, né? Que às vezes a gente vê erros na nossa área que nos causam um certo constrangimento, né? Às vezes a gente tem as blogueiras ali na internet, né? Delas divulgam um médico, talvez o médico não tenha a especialização adequada, não fez a sua formação de uma maneira adequada, e um monte de gente que confia no que aquela mulher está falando, vai lá, todo com o mesmo médico, acontece erros, aí tem que ir em outro médico qualificado para conseguir corrigir algo que devia ter sido evitado desde o princípio, né? E às vezes, a grande maioria das vezes é mais pelo valor, acredito eu, né? Que se cobra mais barato e daí a pessoa vai pelo mais barato ao invés de ir pelo mais qualificado, né? E pior que isso que tu fala, às vezes também é verdade. Eu já vi gente brasileira que mora na Europa, que vem fazer cirurgia plástica aqui, porque é mais barato, e não vai nos lugares tradicionais que tem UTI, que se der algum problema pode recorrer, vai em lugares, às vezes algumas clínicas, que se houver alguma interação, o risco... Que a complicação pode acontecer por mais que tu for um bom profissional, né? Complicação acontece. Só que tem alguns erros que poderiam ser evitados. Mas para isso, eu acho que nós temos que exigir a qualificação, né, a residência naquela especialidade, o RQE, no mínimo. Sim. Tem que cobrar qual é o teu RQE, onde é que tu fez a tua residência. Até porque a consulta é pública, né? Qualquer pessoa pode consultar. Porque o seguinte, qualquer médico pode fazer... por exemplo, tu pode operar, mesmo que tu não seja cirurgião, se for uma emergência lá, um apendicite agudo, tu pode operar. Né? Até vai dizer, olha, uma urgência eu vou ter que fazer. Né? E teria até que fazer mesmo, numa situação. Mas tem outros que não têm qualificação, fazem uns cursinhos meio... As pós, né? E esses médicos agora, como é que é? Os integralistas? Integrativos. Né? Ensino integrativo. Que pede 30, 40, 50, 60, 80 exames, né? Sim. Eu acho assim, nós estamos aqui para defender o médico, mas os médicos também às vezes têm que nos ajudar a defender eles, né? Então, pelo amor de Deus, né? Sim. Né? E às vezes entra na cabeça do paciente e ele para de fazer o tratamento correto, para hipertensão, por exemplo, e toma alguma outra cápsula lá que foi recomendada, às vezes por um médico, às vezes por um não médico, e ele acredita mais no que o outro está falando na mentira do que no tratamento verdadeiro, né? No tratamento científico. Científico, né? Com evidência. É que as pessoas sempre tiveram essa coisa da magia. As pessoas têm uma sensibilidade muito grande com essas bruxarias, com os bruxos. Em todos os países do mundo sempre teve bruxos, sabia? Não sabia. Isso, na Rússia, na Inglaterra, tem essa cultura da bruxaria. Mas diante de tudo isso que a gente falou, eu gostaria de saber, para encerrar, porque senão a gente ficaria aqui a vida inteira, qual é o papel do NAS, do Núcleo Acadêmico do CIMERS, na construção e numa formação mais humana do médico.
A gente, enquanto núcleo acadêmico, enquanto acadêmicos ainda, a gente procura criar um debate maior entre os acadêmicos, falar mais sobre isso. No nosso pequeno grupo também a gente fala muito sobre o futuro, sobre o nosso medo do futuro. E nós, em parceria com o Simras, a gente fez essa questão das diretrizes e que incluiu essa questão da saúde mental, que tem que ter o acolhimento dentro ali das faculdades, e todos os acadêmicos que nos procuram, a gente sempre tenta dar qualquer apoio, qualquer acolhimento, porque a gente está aqui para o acadêmico, tá? Então é um núcleo de acadêmicos para acadêmicos. E a gente tem todo o suporte da instituição também para contatar a universidade. Se ela não estiver dando algo que é direito do acadêmico, então se o acadêmico precisa de um atendimento e é um dever, se naquele caso for um dever da universidade, a gente vai atrás da universidade e vai tentar auxiliar da melhor maneira possível, né? Que eu acho que é o nosso papel fazer também promover os debates, as palestras e as conscientizações que a gente já faz, né? Isso. Então eu queria te cumprimentar pela tua clareza, pela tua sensibilidade e a sensibilização que vocês estão fazendo lá no núcleo acadêmico do Simras, e agradecer ao nosso presidente Marcelo Matias, que tem dado um apoio muito grande, né, para o núcleo acadêmico do Simras e também para o núcleo de psiquiatria. Sim. E para esse espaço aqui que nos proporciona a estar com vocês. Qualquer dúvida, nos escrevam, mandem mensagens que nós vamos encaminhar aos nossos convidados. Foi uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez nesse programa de Corações e Mentes.